A Guerra Civil da Síria foi um enorme tabuleiro geopolítico de interesses externos. Aos poucos, a guerra civil, que começou por problemáticas internas relacionadas às dificuldades econômicas e aos abusos políticos, deu espaço para que grandes potências regionais e globais utilizassem o território sírio como um palco de várias guerras por procuração. Os interesses norte-americanos, russos, turcos, iranianos e de outros agentes externos apenas prolongaram a guerra dentro da Síria. Mas claramente que os Estados Unidos tinham um objetivo muito claro ali, que era justamente evitar que o Estado Islâmico assumisse uma proporção ainda maior. Nós vemos também que a Turquia tentou, de alguma forma, combater os curdos, uma minoria que cria ali problemas para o governo turco e que tem ali a sua justificativa histórica de ter um Estado, mas cujo clamor por um Estado é negado pela comunidade internacional. Nós vemos também que Israel tinha interesse ali em manter posições justamente para evitar que o Irã utilizasse a Síria como plataforma para a entrada de recursos para a Palestina, para o combate ao Estado de Israel, e também foi importante até mesmo para os russos, que em razão de um acordo com Bashar al-Assad, sempre mantiveram ali uma presença militar, justamente pelo fato de que, como a Rússia necessita de acesso ao mar Mediterrâneo, o governo russo, ao proteger Assad, também ganhou a possibilidade de manter ali uma operação e uma base muito importante no sentido de ter uma presença no próprio Mediterrâneo. Então, muitas potências aproveitaram esse momento de instabilidade dentro da Síria para apoiarem grupos diversos, o que alimentou ainda mais o conflito e gerou um êxodo enorme de refugiados, o maior daquela época. As grandes potências, Rússia e Estados Unidos, foram determinantes para o desenrolar do conflito, como nos explica o professor Furriela. Porque ambos apoiaram militarmente e economicamente. A Rússia apoiava o governo constituído, o governo do Assad, até mesmo porque tinha uma base militar instalada na Síria e tinha também interesse em fazer um antagonismo em relação ao poder dos Estados Unidos. Então era um conflito que também as grandes potências entendiam para que uma se opusesse à outra. E os Estados Unidos e a Europa apoiavam alguns dos grupos insurgentes, mesmo que fossem grupos que pudessem colocar em risco os seus interesses no futuro. Mas uma certeza eles tinham, que um governo apoiado pela Rússia não iria atender os seus interesses, as suas pretensões na região. O longo tempo da guerra trouxe enormes perdas humanas. As estimativas mais precisas de ONGs internacionais colocam o número total de mortos acima das 600 mil pessoas. Aproximadamente 6 milhões de sírios deixaram o país ao longo dos últimos 13 anos, seguindo sobretudo para a Turquia, o Líbano e múltiplos países da Europa Ocidental. Quase 7 milhões de sírios se deslocaram internamente à procura de um novo lar. Vejam essas pessoas como foram humilhadas. Estamos na linha de frente, já chega. Vejam essas mulheres e crianças, as condições em que vivem. Houve muitos confrontos. Eles nos usaram como escudos humanos. A situação era horrível, vocês não imaginam. As pessoas aqui estão cansadas. Espero que não sejamos oprimidos aqui. Estamos aqui há uma semana e estamos com sede. Uma garrafa d'água custa 1.500 dinares e não podemos permitir isso. O pão também custa 1.000 dinares e isso é muito caro para nós. A fome está nos matando e estamos sofrendo de frio. Estamos cavando buracos no chão para cobrir as pernas. Deixe-nos viver. As perdas econômicas são igualmente devastadoras. Desde 2011, o PIB sírio caiu mais de 70%, com danos totais estimados na faixa dos 400 bilhões de dólares pelo Banco Mundial e pela ONU. A infraestrutura de toda uma nação foi completamente devastada.
Grandes cidades como Alepo, Homs e Raqqa tiveram bairros completamente transformados em escombros. Setores essenciais foram também destruídos, com as perdas de muitos hospitais, escolas e redes de distribuição de água e energia. Segundo estimativas recentes, mais de 90% da população vive abaixo da linha da pobreza e milhões de sírios dependem diariamente de ajuda humanitária para se alimentar e sobreviver. Voltamos para reconstruir nossa casa. Queríamos restaurá-la, mas não conseguimos porque não temos condições financeiras para isso. Então decidimos montar uma barraca até que as coisas melhorem. Se Deus quiser, os bons samaritanos, as organizações e o Estado nos ajudarão a reconstruir. Não há nada aqui. Não há escolas, nem clínicas, nem água, nem eletricidade. Não há nada. A cidade de Homs, outrora a terceira maior cidade da Síria, hoje exibe as marcas do longo conflito, seja no subúrbio, seja no centro da cidade. E chegamos agora na cidade de Homs, essa que era a terceira maior cidade da Síria antes da guerra, com 650 mil habitantes. Sendo uma cidade estratégica entre Alepo e Damasco, essa localidade foi fundamental tanto para os rebeldes quanto para o governo durante os anos da Guerra Civil. Nós conseguimos ver que esta área residencial foi severamente bombardeada. Muitas casas, muitos apartamentos, muitos negócios locais completamente destruídos. As ruínas que sobraram depois de anos de conflito. Nós vemos que o balanço da perda de pessoas e também de dinheiro é imensa. Aqui na Síria foram cerca de 650 mil pessoas mortas durante a Guerra Civil, das quais metade delas eram civis, pessoas inocentes, tantas crianças que se tornaram órfãs. Da mesma maneira, quase 6 milhões e meio de sírios deixaram o país em rumo a outras nações, Turquia, Líbano, Europa Ocidental. Hoje a esperança é de poder reconstruir esta cidade e toda esta nação. Mas como nós conseguimos ver aqui, através desta grande destruição de muitos escombros que sobraram, a chance dos sírios de reconstruir o seu país, ela tem se tornado cada vez mais difícil, com o dinheiro não chegando, não sendo liberados, apesar de nós sabermos que as iniciativas do governo têm tentado ampliar os negócios para transformar essas ruínas em novamente uma cidade habitável. Uma guerra civil tão duradoura exigiu o máximo da população síria. Apesar da frequente sensação de insegurança e das milhões de famílias afetadas diretamente pelas perdas humanas e financeiras, os sírios, em algumas cidades, buscaram reestabelecer a vida com relativa normalidade. Na cidade de Homs, ao lado de muitos escombros, observamos que as famílias buscam recomeçar. E andando pelas ruas de Homs, ainda observamos muitos edifícios residenciais completamente destruídos. Apesar deste entorno ainda muito chocante, conseguimos ver que parte das pessoas tenta retomar as suas vidas com a reconstrução deste parque aqui na frente da principal mesquita da cidade. Algumas crianças, algumas famílias aproveitam o dia ensolarado desta primavera para poder também desfrutar um pouco do tempo de paz, que foi uma raridade nesta região durante as últimas décadas. Nós conseguimos ver que ainda há muito a ser feito, mas a esperança do povo sírio de poder renascer das cinzas ainda está presente em grande parte das famílias que vivem aqui. Um dos grupos que mais ganhou notoriedade durante a Guerra Civil foi o HTS, Hayat Tahrir al-Sham, uma facção jihadista criada em 2017 com base no antigo Jabhat al-Nusra, o braço sírio oficial do grupo terrorista mundialmente conhecido como Al-Qaeda. A mudança de nome fez parte de uma iniciativa das lideranças do grupo visando alcançar maior legitimidade perante a população e evitar bombardeios russos e do governo de Bashar al-Assad durante os anos da Guerra Civil.
Embora esse grupo alegasse independência, a mesma estrutura de liderança e administração de outras facções terroristas foi mantida. A partir de 2019, após intensas hostilidades entre o HTS e o governo sírio, conseguiram se estabelecer de forma definitiva na região de Idlib, no norte do país. Neste período, o Hayat Tahrir al-Sham criou um governo paralelo, com ministérios próprios, polícia rigorosa, suas próprias cortes e administração autônoma. Antes da queda de Assad, era praticamente impossível para alguém fora da região de Idlib adentrar esta província. O HTS, neste tempo, suprimiu outros grupos rebeldes e se tornou a força política hegemônica no norte da Síria. A sustentação deste governo paralelo só foi bem sucedida pela fronteira de Idlib com a Turquia. O governo de Recep Tayyip Erdogan tinha no HTS seu principal aliado na Síria, seja contra Bashar al-Assad, antigo adversário regional do presidente turco, seja contra os curdos, grupo étnico que também se militarizou durante a Guerra Civil e poderia influenciar questões internas na Turquia. Após certo período de manutenção do status quo no controle territorial sírio, uma ofensiva relâmpago aconteceu durante dezembro de 2024. A coalizão rebelde liderada pelo HTS e apoiada pela Turquia conseguiu em menos de 2 semanas tomar a cidade de Alepo, assegurar o controle das rodovias até Hama e Homs e, por fim, chegar à capital Damasco. A chegada dos rebeldes a Damasco sofreu pouca resistência. O exército sírio, fiel a Assad, se retirou de várias posições. Com o colapso iminente do regime, Bashar al-Assad fugiu para a Rússia, onde recebeu asilo conjuntamente à sua família. As 2 semanas de ofensiva rebelde e a fuga do antigo ditador colocaram fim a mais de 5 décadas do controle da família Assad dentro do país. O professor Marcos Vinícius de Freitas nos conta como estava a situação das Forças Armadas sírias antes da queda do regime. Então, o que nós notamos é que a queda de Assad foi resultado aí de vários anos de luta, de uma guerra civil, e mesmo assim, preocupante com relação aos resultados, afinal os grupos políticos que lhe sucederam também trazem dentro de si grandes dúvidas com relação ao futuro. Mas, ainda assim, o mundo árabe e o Ocidente decidiu que é importante dar um voto de confiança ao tentar aí fazer com que sanções existentes sejam descongeladas para justamente evitar que a situação continue do jeito que está e se leve aí a uma situação muito pior, como a gente observou, por exemplo, no caso da Líbia. O enfraquecimento dos principais aliados de Assad, a Rússia e o Irã, foi fundamental para a aceleração deste processo, como detalham os professores Manuel Furriela e José Luiz Niemeyer. Surpreendeu internacionalmente a derrubada, mas agora que a gente tem mais elementos, nós conseguimos entender um pouco mais do processo. A ditadura de Assad já encontrava-se esgotada após tantas décadas, apoiada por um grupo minoritário dentro do país. O Assad ele nunca foi apoiado por grupos religiosos majoritários. E outro fator também que colaborou com isso foi que o Irã, um grande apoiador do governo da Síria, e a Rússia tiveram vários problemas econômicos, têm sofrido problemas econômicos e começaram a reduzir o seu apoio. Além disso, o Irã, sendo atacado em várias frentes pelas tropas israelenses, via grupos insurgentes apoiados por aquele país, também começou a ter problemas em dar sustentação, em apoiar o governo da Síria. E a Rússia, que está enfrentando a Ucrânia, apoiada por potências internacionais, também começou a perder condições, a diminuir suas condições de sustentar o governo sírio.
Após 6 anos de administração do HTS e o rompimento do grupo com a Al-Qaeda, a cidade de Idlib, utilizada como capital administrativa antes da tomada total da Síria, pode dar sinais de como atuará o governo atual em múltiplas frentes. E nós estamos aqui agora na cidade de Idlib, uma cidade que durante a Guerra Civil da Síria caiu sob as mãos do HTS, Hayat Tahrir al-Sham. Este grupo que inicialmente começou como um grupo fundamentalista e tomou controle desta cidade tão importante em direção à Turquia por volta do ano de 2017. Com isso, nós temos o estabelecimento de um novo governo, aquilo que depois viria a ser implementado em toda a Síria a partir do dia 8 de dezembro de 2024. A liderança dessa região, Ahmed al-Shara, hoje é o presidente da Síria e que partiu a partir da cidade de Idlib, conquistando Alepo, conquistando Hama, conquistando Homs, até chegar em Damasco, até a fuga de Bashar al-Assad. Tudo aquilo que foi implementado nessa cidade durante os últimos anos pode nos dar uma ideia de como será o futuro da Síria e aquilo que eles pretendem também tornar como padrão em todo o país. Obviamente que algumas violações dos direitos humanos já foram noticiadas aqui, principalmente a grupos de oposição e a minorias étnicas, mas nós temos o fato importante de se mencionar que a nova liderança tem adotado uma nova abordagem para tentar falar a todos os grupos religiosos deste país tão milenar que é a Síria. Conhecido anteriormente como Abu Mohammed al-Julani, o atual presidente da Síria carrega em sua biografia elementos que podem indicar suas convicções e práticas. Nascido em Riad, capital da Arábia Saudita, e filho de pais imigrantes da Síria, ingressou na militância jihadista desde o início dos anos 2000. Al-Julani combateu ativamente no Iraque, até fundar a Frente Al-Nusra, braço sírio da Al-Qaeda, que se transformaria posteriormente no Hayat Tahrir al-Sham. Foi considerado por grande parte deste século um terrorista de grande periculosidade e que tinha uma recompensa de $10 milhões por sua captura oferecida pelos Estados Unidos. Após a campanha militar vitoriosa em dezembro de 2024 e a tomada do poder em Damasco, Al-Julani abandonou a alcunha jihadista e voltou a responder por seu nome de nascimento, Ahmed al-Shara. A fuga de Assad o transformou em presidente interino durante o governo de transição. As roupas militares e a retórica fundamentalista islâmica foram por ora substituídas por terno, gravata e um discurso moderado, buscando visitar e receber as mais diversas lideranças globais. Esta mudança de imagem adotada por al-Shara ainda é interpretada com desconfiança por grande parte da comunidade internacional, como nos explicam os especialistas. Como são, por exemplo, aqueles que simbolizam o poder do Hamas, sempre com metralhadora na mão, sempre com uma farda específica, com um simbologismo muito grande com relação à violência, né? Outro dos grupos radicais islâmicos que nós conhecemos, né? Ele quer se mostrar mais ocidentalizado, né? Com uma vestimenta mais próxima daquilo que é o padrão ocidental. Isso é claro que é para inglês ver ou para norte-americano ver, né? E ele vai ser pressionado, inclusive, por isso, porque por trás de um grupo como esse, HTS, que já teve relações com a Al-Qaeda e com outros grupos terroristas, você vai ter sempre os radicais, né? Os radicais geralmente são mais velhos do que essas lideranças mais novas e vão ficar pressionando por ações ou por uma agenda mais radical com relação à defesa do movimento islâmico. Então, eu acho que é algo para fazer uma política externa, para fazer diplomacia, mas é muito fácil você trocar um terno por uma roupa que se identifique mais com os ideais do radicalismo islâmico. Porque o islamismo é uma civilização que é importante, né, entre as 7 civilizações que nós temos hoje no sistema internacional, na minha visão, e você tem geralmente a religião muçulmana que prepondera dentro do islamismo, né?
e que é uma religião que tem que ser respeitada como uma religião protestante, hindu, católica, cristã ortodoxa, né? Mas muitas vezes alguns interpretam a religião muçulmana a partir da civilização islâmica numa pegada muito radical, né? Baseada na violência, baseada no preconceito, baseada na opressão. Então, é isso que a gente tem que sempre criticar quando a gente está discutindo religião num prisma, né, dentro do prisma da política internacional. É difícil acreditar, esses grupos todos, eles são instáveis, né? Você não tem grande crença, não são grupos que têm em mente uma pacificação. Agora, o que alega o novo governo é de que vai procurar pacificar a Síria, saber que a Síria, aceitar que a Síria é composta por sunitas, xiitas e vários outros grupos religiosos, alauítas e por aí vai, e fazer com que a Síria se unifique e respeite as várias vertentes religiosas. Então, o discurso começou bem e várias das atitudes do novo governo. Tem que se ver se ele vai ter força para impor essa nova agenda ao país, não basta só ele querer, e até que ponto, em algum momento, isso não pode caminhar por uma reversão e começar a perseguir certos grupos.